Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Boa noite a você aqui da capital e você do interior, de Bujari, de Quinari, de Porto Capixaba e Plácido de Castro, onde chega a TV Rio Branco diretamente pelo canal 8 SBT. E em todo o estado, através da NET HD TV, canal 15, TV fechada, ok? Nós temos aqui o apoio da New Flex, que representa no Arcos Colchões Conforto Mag, colchões magnéticos, tá? Vai muito além de um colchão. Por quê? É um aparelho que vai lhe proporcionar muito mais saúde, mais qualidade de vida, vai eliminar a insônia, enxaqueca, dores lombares, dores musculares, eliminar, inclusive, evitar doenças do coração, você vai evitar você sofrer infarto, enfim, vai melhorar a sua saúde, a saúde de sua família. Então não perca tempo, procure amanhã mesmo o Alex, ou qualquer um outro atendente, ele é o proprietário, mas tem gente atendendo lá, na Estrada Invernada, em frente à antiga usina da Eletrobras, né, aqui no bairro da Invernada, próximo ao centro, tá bom? Temos também o apoio da Purifique, o melhor da água alcalina para você, na Rua do Aviário 184, Rua Santa Inês 184, em frente ao INCRA, no bairro Aviário. Dr. Maurício Oenberg, advogado atuante, já foi juiz eleitoral, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor Maurício. Boa noite. É um prazer mais Tudo uma bem? vez, obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Doutor Maurício, já são quantos anos de plena atividade profissional? 26 anos. O senhor chegou aqui no Acre e não mais voltou? Não, acho que eu já vim com o intuito de me estabelecer aqui. Doutor Maurício, o senhor passou uma boa temporada no PPS, mas agora está filiando-se ao Democratas, ao DEM. Por que o senhor saiu do PPS e por que optou pelo DEM? Olha, eu estava em fase de filiação ao PPS, até porque o PPS estava inexistente. E aí nós começamos a fazer o trabalho para reestruturar o partido, só que depois me parece que o partido resolveu seguir outro caminho e me desabilitou até em participar do partido. Não tinha nenhum cargo na executiva do partido, não queria inclusive. E aí eu simplesmente me retirei e fui para o DEM, junto com o Bucalon. Tá. O que o senhor espera agora no DEM? O DEM que também viu alguns problemas também aqui na capital, no interior, problemas estruturais, né? Em função, ou seja, o partido tem apenas um representante na Assembleia, na eleição municipal não elegeu apenas um representante, enfim. O DEM já teve bem mais forte aqui, né, o doutor Maurício? Olha, nós estamos num momento político em que todos os partidos, entendeu, têm contas a pagar. Essa é a grande realidade. Nós não podemos dizer, é o partido X, o partido Y. Não. Todos têm. A gente sabe disso. Agora, estrutura para uma campanha, estrutura para um trabalho, nesta eleição nós vamos ter aos pré-candidatos, aqueles que pretendem se apresentar, nós vamos ter um diferencial muito grande. Por quê? Não havendo doações de empresas, entendeu? A coisa vai... A eleição, a campanha vai ficar barata, muito mais barata. E o que acontece hoje? Hoje se fala em novos nomes. Consequentemente, esses novos nomes precisam entender da sua responsabilidade. E a mudança que a gente verifica vai ser muito grande. Porque o povo hoje não está se sentindo representado por aqueles que lá estão. E nós, hoje, dependemos de uma reforma política. Só que esta reforma política só vai ocorrer se houver uma reforma no Congresso. Porque aqueles que estão lá não têm interesse de chutar a bola contra o seu gol.
consequentemente, essas reformas, mini-reformas, elas não atingem os reais objetivos. Agora que se está aí fazendo alguma outra coisa aí no sentido do foro privilegiado, que eu sempre considerei um absurdo. Eu sempre considerei um absurdo o foro privilegiado. Por quê? Porque nós, como cidadãos, que é a maior patente de um homem, nós não temos foro privilegiado. Então eu entendo que o foro privilegiado não deve existir. Agora, entenderam no Senado e aprovaram com certas ressalvas, que eu até considero razoáveis, que é os chefes dos poderes executivo, judiciário e legislativo, na atividade, exercendo sua atividade. Então, eu acho que deu uma melhorada. Doutor, os maiores defensores do fim da imunidade parlamentar, foro privilegiado, são os próprios magistrados, que não querem ver o fim, que não querem ver aprovado o projeto que trata do abuso de autoridade. Eu quero a sua opinião sobre isso. Olha, eu acho que aqueles que estão preocupados com o abuso de autoridade, na minha humilde opinião, é porque cometeram também vários abusos. Ou pretendem cometer. Ou pretendem cometer, como você bem colocou. Então, é evidente que aqueles... É engraçado a pessoa chegar e legislar em causa própria. Literalmente. Isso, literalmente. Quem tem contas a pagar, que responda. Eu não estou aqui antecipando nenhuma condenação de ninguém. Mas aqueles que se utilizaram de Caixa 2, participaram da corrupção, que estão denunciados aí por delatores, eles precisam começar a mudar a sua estratégia de defesa. E não é querendo esse tipo de ato aí com relação aos magistrados que eles vão conseguir. A gente sempre ouve as pessoas, mas eles roubaram também. Quando eu falo eles roubaram também, este também significa que eu estou me delatando. E as defesas sempre incorrem na mesma situação. Aproveitando, já que o senhor é advogado, o senhor é um operador do direito, tem uma corrente de até magistrados e também advogados alertando que o Caixa 1 é tão maléfico quanto o Caixa 2. Explicam em alguns momentos por quê. Se uma empresa, determinada empresa, banca um candidato, seja a cargo majoritário ou proporcional, principalmente quando é majoritário, no caso governador, senador, presidente, prefeito, ao mesmo tempo, dependendo da empresa, ela pode usar aquilo ali como artifício para lavar dinheiro. E aí vai abastecer os caixas para fazer outro crime eleitoral. O senhor foi juiz eleitoral, sabe disso. O chamado crime de abuso do dinheiro público, ou seja, abuso do poder econômico. Aí nós precisamos entender o seguinte. Você fala do Caixa 2 e do Caixa 1. O que se está vendo é que o Caixa 1 tem a mesma procedência de verba do Caixa 2. Essa é a grande verdade. Então, a origem do dinheiro do Caixa 1 não é outra que não seja a do Caixa 2. Só que o Caixa 2 é utilizado parte, suponho eu, para a campanha e parte para o enriquecimento ilícito. E o Caixa 1 é declarado. Agora, a origem do dinheiro nem sempre é a mesma. Nós tivemos aqui, eu cheguei à seguinte conclusão,
o presidente desse país aqui é o dono da Odebrecht. Ele que determina quem vai ganhar. Ele que determina o que vai fazer, o que vai acontecer, se vai chover, pelo menos determinava. E aqueles que contato com ele e negócios com eles tiveram, não tem como. Veja bem, você tem o agente ativo e o agente passivo num crime dessa natureza. Se o agente ativo chega publicamente e fala, não, eu tinha uma relação anterior, assim, por conta disso, eu orientei como fazer. Que ele falou. Aliás, ele fala com muita propriedade. Com muita propriedade, com muita propriedade. Agora, o mais triste para mim foi ter que ouvir ele dizer 2 milhões para o Acre. Está fora. Não, porque ele levou em conta aí a questão proporcional. Ele Sim. quis dizer o seguinte, não é que ele imaginou, não é que ele tenha tentado dizer que 2,5 milhões para o Acre seria algo assim exorbitante. Mas ele, se 2,5 milhões para o Acre, imagina para São Paulo. Ele quis falar isso, né? Por isso que ele já disse, então, não é comigo. Não, aí é que está. Então, veja bem, agora... Com o Palocci, que o Palocci seria o... E com a delação do Palocci agora, o que isso vai virar? Nós precisamos entender isso. Só Deus sabe. Exatamente. Agora, eu penso o seguinte, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos que hoje aquelas pessoas que se apresentarem com a bandeira do novo, eles precisam entender da sua responsabilidade. Doutor, aproveitando, doutor, nosso programa está chegando ao final, eu quero a sua opinião sobre isso. Eu sei que não é legal a gente fazer exercício de futurologia, afinal de contas, o dia de amanhã a nós não pertence, está na Bíblia. Mas, na sua opinião, algum partido vai se salvar? Alguma liderança política aí já consagrada ou que está despontando vai ficar de pé? Muniz, é muito importante a sua pergunta. Hoje, você carregar uma reeleição é um fardo muito pesado, porque o eleitor, ele não quer mais saber quem está lá. E aquele que não teve um passado político, ele vai sair na frente por alguns motivos. Primeiro, porque ele não tem mácula. Segundo, analisando suas propostas, ver se são convincentes e execuíveis, porque não adianta falar também um monte de história que jamais vai ser cumprida. E terceiro, a questão do custo dessa campanha. A gente está vivendo há quase 2 décadas, houveram melhoras? Houveram, não podemos negar isso daí, houveram. Mas, até hoje, salvo o melhor juízo, eu não consegui compreender o projeto do atual governo. E sempre ouvi dizer, não, nós temos um projeto. Só que nunca apareceu esse projeto. Só para você ter uma base. Quantas empresas você conhece que vieram se estabelecer aqui no Acre nesses 20 anos? Eu não conheço nenhuma. Nós temos uma ZPE inoperante, que nem é um cemitério. Faltam algumas coisas aí para ela poder entrar em funcionamento, né? Por exemplo, você sabe o que falta? Esbarra ainda na questão da legislação, fatores não, ela está aprovada. Falta atrair investidores, as pessoas ainda não acreditam, enfim, é complicado. O grande detalhe é o seguinte, veja bem, é isso no momento oportuno, isso vai aparecer, porque não tem como negar. A ZPE aqui era para estar funcionando como funciona a ZPE de Fortaleza, do Ceará. Mas forças não ocultas que no momento certo vão aparecer, não têm interesse. Essa é a grande verdade. Entendi. Conversei aqui com o doutor Maurício Weinberg, advogado atuante. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo.
Eu gostaria de agradecer, eu espero que a gente tenha muita calma e sensibilidade no decorrer desse período turbulento que a gente está vivendo. A gente sabe das dificuldades que a gente vive no Estado. Nós precisamos ter bom senso, é fundamental o bom senso. E o futuro, como você bem colocou, a Deus pertence. E aqueles que, de alguma forma, se apresentarem em 2018, entendam da duplicidade da sua responsabilidade, porque já sabe que não foi feito e sabe o que tem que fazer. É verdade. Portanto, é isso que eu costumo colocar. Muito obrigado. No mais, eu agradeço, uma boa noite a todos os nossos telespectadores e muito obrigado pela oportunidade. Nos sentimos honrados com a sua presença aqui. O Boa Noite Rio Branco volta amanhã, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu.